Imagina ficar preso dentro de uma pedra enquanto milhares de anos se passam e o mundo inteiro muda ao seu redor. Esse é o conceito absurdo da petrificação em Dr. Stone. Mas a parte mais interessante é que isso não foi um ataque contra a humanidade. Foi uma tentativa de dar a ela a vida eterna. Segunda-feira, 3 de junho de 2019, 12 horas, 40 minutos e 20 segundos, horário de Tóquio, no Japão. Um fenômeno não identificado cobriu os céus com uma luz verde que avançava a 32 mil km por hora. Essa luz percorreu todo o planeta em cerca de 46 minutos e deixou um efeito inacreditável. Todos os seres humanos vivos na Terra foram transformados em estátuas de pedra. Dr. Stone começa com isso acontecendo. A petrificação congelou toda a humanidade e então muito tempo se passou. Anos, décadas, séculos, milênios. Nesse meio tempo, o mundo mudou muito. A natureza engoliu as cidades e o planeta se tornou selvagem de novo. Mas enquanto isso acontecia, tinham 7 bilhões de estátuas de pedra espalhadas pelo mundo, ainda vivas. Porque a petrificação não é uma morte. Na verdade, ela pode ser ainda pior. Quando alguém é petrificado, duas coisas acontecem. Primeiro, os movimentos param completamente e a pessoa perde todo o controle. E segundo, os 5 sentidos são suspensos também. Ou seja, as estátuas não enxergam, não escutam e não sentem nada. Elas passam a ter uma vida sem experiência nenhuma. A consciência também é afetada, porque a maioria das pessoas simplesmente dormiu o tempo todo depois de virar pedra, mas tem alguns que ainda conseguiam ficar conscientes de vez em quando, e alguns poucos conseguiram se manter acordados durante todos os 3.700 anos. Dá para reverter a petrificação com uma solução de ácido nítrico. E o curioso é que até as estátuas quebradas ainda continuam vivas dependendo do grau de conservação delas. Então nesse caso, é só juntar os pedaços que dá para reverter a petrificação normalmente. E ainda por cima, quem é petrificado e volta tem qualquer ferida curada e pode até ser ressuscitado se o corpo estiver bem preservado. Olhando por esse lado, não parece lá uma coisa tão terrível, né? Bem, na verdade, é sim. Porque apesar disso, se não der para encontrar e remontar 100% das estátuas, já era também. Então as pessoas em aviões que caíram e explodiram, em barcos que afundaram ou em veículos que bateram, também perderam as vidas. Durante esses 3.700 anos, incontáveis desastres naturais também destruíram milhões de estátuas, e processos geológicos do planeta também acabaram enterrando para sempre tantas outras. As cidades foram engolidas pela vegetação, grandes construções colapsaram e a Terra tratou como encerrada a Era dos Humanos. Mas aí que tá. Quem, como e por que fez isso com a humanidade? Essas são ótimas perguntas e as ótimas respostas a gente vai descobrir agora. Vindas dos confins do espaço, existe um tipo de parasita mecânico inteligente que dá pra chamar de medusa ou Y-Man, e que eu vou chamar de medusa nesse vídeo porque eu acho mais legal. As medusas são seres muito pouco conhecidos, mas elas têm 3 características principais. Primeiro, elas conseguem voar no vácuo e usam isso para viajar pelo universo nesse aglomerado de indivíduos. Segundo, elas conseguem captar e emitir ondas de rádio, e é com isso que elas se comunicam e procuram os alvos, que já eu explico direitinho também. E terceiro, e mais importante, são elas quem conseguem usar o raio de petrificação, que transforma em pedra qualquer ser da espécie que elas selecionarem. Mas aí que tá, elas precisam ter uma única espécie clara como alvo, e é a espécie dominante que construiu a civilização inteligente do planeta-alvo. Na visão das medusas, é inevitável para qualquer civilização inteligente emitir ondas de rádio, então ou seja, 100% de todas elas sempre vão passar por esse estágio de emitir ondas de rádio enquanto elas estiverem evoluindo. Então sempre que elas captam algum sinal forte e constante vindo de algum lugar, quer dizer que tem algum planeta inteligente por perto. E depois de elas detectarem as ondas, algumas medusas vão pro planeta e selecionam uma espécie qualquer para testar se ela é inteligente. Pode até parecer bobeira elas terem começado petrificando pardais aqui na Terra, só que essas criaturas não têm sentidos iguais aos nossos. A visão de mundo delas é muito diferente e a lógica delas também é completamente diferente da nossa. Sabe, é até difícil para elas diferenciar um humano de um gato, por exemplo. Então o critério que elas usam para identificar qual é a espécie inteligente é saber qual delas manipula e usa as ondas de rádio para se comunicar, que no caso da Terra é a humanidade. Então, uma vez confirmada a inteligência, elas migram aos montes para o planeta e acionam o raio de petrificação, mirando especificamente na espécie selecionada, e jogam todos os indivíduos na era sombria do mundo de pedra. Isso parece uma punição, um ataque sem precedentes. Fazer todas as pessoas do mundo ficarem sozinhas presas nos próprios corpos, podendo só pensar enquanto o tempo passa, é uma tortura colossal.
Dr. Stone não explora tanto essa parte porque não é o foco da história. Mas se você ficar consciente enquanto tá petrificado, você vai experienciar um isolamento absoluto, sem poder interagir nem com outras pessoas e nem com o mundo ao seu redor. Uma mesma consciência ligada durante um tempo muito maior do que foi programada para viver. Pra gente isso parece terrível, mas e se eu te disser que isso tudo faz parte de um acordo que as medusas querem fazer com a humanidade e que é para ser benéfico para as duas partes? Os seres vivos são regidos por uma máxima, uma lógica que todos eles seguem: continuar vivo. A vida faz de tudo para se manter existindo. E para alcançar isso, ela muda de forma, de tamanho, de comportamento. Os seres vivos desenvolvem os instintos, criam grupos e se adaptam ao ambiente, e tudo isso acontece visando sempre a sobrevivência. Nessa lógica, a morte é a coisa mais repulsiva e assustadora que existe. Deixar de existir é um medo primordial que foi entalhado na essência de todas as formas de vida que existem. Mas a petrificação garante uma fuga eterna das garras da morte. Os petrificados continuam existindo para sempre. A vida deles se prolonga além da compreensão deles próprios. Para as medusas não existe uma maravilha mais grandiosa do que isso. Esse poder de petrificar é visto como uma bênção. E é por isso que ao chegar em algum lugar, elas ativam isso no planeta todo. Porque a espécie inteligente vai entender que recebeu um presente de imortalidade e vai querer mais. Dr. Stone mostra que com ácido nítrico dá para reverter a petrificação. Só que os indivíduos mais inteligentes conseguem voltar desse estado sozinhos depois de alguns milênios. Aqui a ideia das medusas é exatamente essa: a espécie inteligente voltar sozinha da petrificação e fazer um acordo com elas. Em troca da petrificação, a espécie inteligente vai replicar as medusas e trocar as baterias de diamante que elas têm. Porque elas não conseguem nem se reproduzir e nem criar novas baterias para elas mesmas. Então, resumindo, a meta das medusas é criar esse ciclo onde elas petrificam o planeta de eras em eras, e sempre que a espécie inteligente voltar desse estado, elas vão receber manutenção e a população delas vai crescer. Elas são parasitas planetários. Essa é a lógica delas, mas é claro que isso não deu certo, porque na Terra essa ideia da petrificação foi rejeitada logo no primeiro contato. As medusas são seres mecânicos que usam as ondas de rádio para interagir com o mundo ao redor. Elas não têm sentidos iguais aos nossos para enxergar e ouvir, por exemplo. Além disso, elas também conseguem se organizar em uma massa coletiva que pensa junta. Até existem sim indivíduos, mas elas são coletivistas na maioria do tempo. Além disso, elas são muito longevas também, e contanto que elas não sejam quebradas ou oxidadas, as medusas nunca morrem de verdade enquanto as baterias delas forem trocadas. Por isso que para elas, uma vida estática é a melhor opção possível. Elas não sentem o mundo da forma que os humanos sentem, elas não querem descobrir coisas novas. Então o simples fato de existir sem morrer já é o suficiente. Mas a gente não é assim. A forma como nós experienciamos o mundo nos faz querer viver em movimento, vendo, ouvindo, sentindo. A gente não sabe viver sem a nossa capacidade sensorial e sem os hormônios que o nosso cérebro libera com isso. Então viver parados, sem poder ir atrás de sensações e objetivos, pra gente é igual a morte. E na verdade é ainda pior, porque as medusas não parecem ter uma psicologia tão complexa. Elas não sentem tédio, por exemplo. Já os humanos sentem e muito. Então se alguma coisa vem e tira toda a sua mobilidade e capacidade de sentir o universo, isso é visto como um ataque direto à sua liberdade. O silêncio constante e o vazio te deixam sozinho com os seus pensamentos, sem entrada de informação nova. É muito difícil exercitar a mente nesse estado. Em Dr. Stone, o Senko passou os milênios contando o tempo, mas sem uma distração assim, a petrificação consegue corroer a mente de qualquer um depois de um tempo. Principalmente para um ser sociável, ficar tanto tempo isolado é um inferno psicológico, enquanto para as medusas, isso é o paraíso. Eu não sei você, mas eu particularmente gosto muito desse conceito da petrificação e de tudo que ele cria também. Dr. Stone começa de trás pra frente mostrando só o resultado da petrificação, mas sem mostrar a causa. Então nós somos jogados no mundo que continua depois da humanidade ficar parada no tempo. As cenas que mostram o mundo mudando ao longo das eras, os animais reivindicando as cidades e os fenômenos naturais enterrando os rastros da civilização estão entre as minhas favoritas, porque dá pra sentir claramente a grandeza do tempo passando aqui. Além de que a estética de um mundo verde cheio de estátuas de pedra também mexe comigo, porque ele remete a um mundo perdido que em algum momento ficou eternizado. Sabe, é um fascínio parecido com o que a gente sente vendo Pompeia, por exemplo. Aquela cidade funcionava até quase 2000 anos atrás, e depois da erupção ela simplesmente ficou parada no tempo, viajou pelos séculos. Essa melancolia de contemplar vidas antigas que foram interrompidas, mas que ficaram eternizadas, dá uma certa crise existencial. Então a história do anime vai se desenrolando enquanto os personagens montam aos poucos esse quebra-cabeças do que causou esse fenômeno, e no final a gente até vê um pouco da perspectiva das próprias medusas ao longo da história. Tudo que elas fizeram aqui foi consciente e sempre com essa lógica em mente. E é por isso que eu acho a petrificação um conceito tão legal.
Porque no fim das contas, as medusas não estavam querendo acabar com a humanidade. Elas realmente achavam que o mundo de pedra era uma baita dádiva incrível. Só que elas entendiam a vida de uma forma muito diferente da nossa. E dá pra resumir essa diferença de perspectivas a uma fala do grande Natanzinho Lima. Viver é diferente de estar vivo. Enfim, Dr. Stone é um anime que eu acho muito criativo, não só por essa pegada da petrificação, mas também porque ele gira em torno de um conceito de ciência improvisada, que é bom pra caramba, na moral. O anime acabou umas 2 semanas atrás, então se você pegar pra assistir agora, você vai ter a experiência completa do início ao fim. Se você nunca deu uma chance, então fica aí a minha recomendação. E outra recomendação é que se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve, hypa o vídeo e comenta também o que você quer ver nos próximos. Além disso, se você quiser muito apoiar o meu trabalho, considera se tornar um membro também. Tem uns benefícios muito bacanas se você quiser contribuir dessa forma pro lote abissal. E se você quiser já engatar em algum outro vídeo, algum desses dois que estão aparecendo na tela pode ser bom pra você. Então, até a próxima e tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Valeu!